Botei para gravar, dessa vez eu não esqueci. A última aula eu esqueci de gravar, cara. Não acredito ainda nisso. Mas vamos que vamos, vamos lá. Vamos começar então. Vamos lá. Chamada. Hoje é dia 26, né? Hoje é dia 26/10. Vamos lá. Alexandro. Não tá aí. Ami. Ana Carolina. Presente. Ah, tá. Show. Davi. Enzo também tá aí. Aqui. Esther. Evelyn também tá aí, né, Evelyn? Sim. Fabiana Tavares. Gabriele. Isabelle tá aí? Oi, tô. Isabelle. A Jasmine só aparece na plataforma. Jefferson. João Pedro. Joyce. Ah, Joyce tá aí. Júlia Cauana também tá. Karina. Presente. Lavínia. Liliane. Luiz Felipe. Marcos Vinícius. Maria Luísa. Matheus dos Santos. Matheus Leal. Tô aqui. Nicole. Presente. Pablo Henrique. Pô, primeira vez Pablo Henrique falta. Rian Richard. Thaisa Alves. Wesley Vieira. E Pablo Isaac. Beleza, galera. Então agora a gente vai aqui. Alguém falou presente comigo? Ah, a Júlia Cauana falou bom dia para mim, desejou bom dia. Tá, tamo junto. Tamo junto, Júlia. Vamos lá, galera. Vamos que vamos, vamos que vamos. Vambora. Tá gravando, hein? Isso aí, galera. Na aula anterior, a gente falou sobre a questão dos pretos e das pretas, né? A questão da abolição, né? Da pressão social que a princesa Isabel sofreu
para que a Lei Áurea fosse assinada, né? E a gente falou também do contexto que se deu aos pretos e às pretas depois dessa lei aí, né? A galera ficou à margem da sociedade, teve gente que teve que permanecer nas fazendas, teve gente que não conseguiu encontrar o seu espaço no mercado de trabalho, e eles só conseguiram se restabelecer, alguns, né? Que era exceção também o que eles faziam, uma rede de solidariedade, né? Era uma exceção, né? Poucos pretos organizavam e poucas pretas organizavam isso, então eles conseguiam sobreviver graças a essa rede de solidariedade aí, né? Agora a gente vai falar sobre a queda da monarquia, que vai explicar muita coisa aí no contexto político da história do Brasil. Como a gente já falou, o Império ele estava em desentendimento com várias instituições, né? Você tinha os cafeicultores do Oeste Paulista, por exemplo, que, por mais que utilizasse a mão de obra livre, conseguisse acumular riquezas, não exerciam tanta influência política no Brasil. Você tinha os cafeicultores escravistas do Vale do Paraíba, que deixaram de apoiar a monarquia, né? Porque a Lei Áurea ela foi assinada. Então, eles começaram a reivindicar, junto ao governo do Império, o pagamento de indenização pelas perdas dos escravizados que eles tiveram, né? Você também teve também a questão religiosa. O que foi a questão religiosa? Foi um momento de crise que durou entre 1873 até 1875. Por quê? Porque o imperador ele quis interferir nos assuntos internos da igreja, né? O imperador ele quis interferir nos assuntos internos da igreja, e isso acabou causando aí uma crise tanto entre o Império quanto a Igreja Católica, no caso. Segundo a Constituição de 24, o Brasil era católico, era um Estado católico. E isso, na prática, significava o quê? Que o imperador ele tinha poderes sobre a Igreja. Ele podia, por exemplo, aprovar ou vetar a circulação no país de documentos oficiais e bulas papais. Bulas, eu não sei se vocês sabem, mas são leis, são constituições promulgadas ou outorgadas, vamos dizer assim, pelo Papa, né? A gente chama de bula papal, conhecido também como beneplácito régio, né? E aí o que acontece? A desavença entre a igreja, você tinha a desavença também entre a igreja e a maçonaria, né? E aí, devido ao desentendimento entre a igreja e a maçonaria, o Papa Pio IX, ele publicou uma bula, e nessa bula ele decreta a expulsão de membros da igreja que estivessem ligados à maçonaria. Então, tipo assim, segundo o Papa Pio IX, pessoas da igreja que estivessem fazendo parte da maçonaria não poderiam mais pertencer à igreja. Só que Dom Pedro II, além de ser católico, ele era maçom, assim como muitos religiosos brasileiros. Então, o que ele fez? Ele vetou o decreto do Pio IX. Não, Pio IX, você não vai fazer isso, né? Se o cara é da igreja e está na maçonaria, ele vai continuar sendo da igreja. Então, Dom Pedro II ele vetou o decreto, porque ele tinha poder para isso, né? Aí os bispos de Olinda e do Pará, eles não estavam nem aí para o decreto pro veto do imperador. Então, quer dizer, o Pio IX criou uma lei decretando a expulsão das pessoas da igreja que fossem maçons. Aí Dom Pedro chegou e vetou. Mas os bispos de Olinda e Pará, eles não ligaram para isso e expulsaram os maçons das irmandades deles, né? Então, Dom Pedro, ele decretou uma ordem imperial para que esses dois bispos fossem presos, né? E com essa prisão, você acaba tendo rompimento entre a igreja
e o governo, certo? Então, tipo assim, dá para perceber que o Império ele estava do lado da maçonaria, mas não estava do lado da Igreja Católica. Até aí tá dando para entender, galera? Sim. Beleza, beleza. Vou continuar então. É... Aí, olha só. Ao mesmo tempo, você estava tendo o crescimento da classe média urbana, que era formada por profissionais liberais, comerciantes. Então, e essa classe média, ela queria mais participação política, né? Então, eles começaram a aumentar a sua participação política, concorrendo aí a cargos públicos, buscando mais prestígio aí do império, mais prestígio aí do governo imperial. E você tinha também os militares, que eles saíram fortalecidos da Guerra do Paraguai, queriam autonomia, melhores salários, participação política. E aí, cada vez mais, à medida que esses grupos começavam eles começavam a manifestar a sua insatisfação com o governo, o número de adesão à causa republicana aumentava cada vez mais. Então, cada vez mais dentro do Brasil, você tinha pessoas que queriam a república no Brasil, à medida que essa galera que eu falei antes, profissionais liberais, cafeicultores, essa galera começou a se mostrar insatisfeitos com Dom Pedro II, né? Aí, na década de 70 do século XIX, no Rio de Janeiro, teve um grupo de intelectuais liberais que fundou o Partido Republicano. E aí, eles manifestavam suas ideias por meio de um jornal chamado A República. Eu achei o trecho desse jornal na internet. Vou ver se eu acho aqui, entre as minhas coisas aqui no Zap. Deixa eu ver se eu acho rapidinho aqui. Deixa eu ver, acho que eu não vou achar, não. Não, acho que eu não vou achar agora, não. Muito... Não, não vou achar. Deixa eu ver se é. Não, não vou achar, galera. Infelizmente, não vou achar. Mas eu tinha salvo em algum lugar aqui um print do jornal A República. Um print do jornal A República, onde eram manifestados os ideais republicanos, né? E aí, eles começavam a divulgar ideias republicanas e propunham a mudança de regime político no Brasil. Em 1887, os oficiais do Exército também fundaram o Clube dos Militares. E o objetivo desse clube era juntar militares que eram contra o Império de Dom Pedro II, que era contra o governo imperial, né? E em São Paulo foi fundado o Partido Republicano Paulista, em 1873, né? Que também exerceu uma influência muito grande no processo da proclamação da República. E aí, esse partido era formado por latifundiários paulistas, né? Os latifundiários, se vocês não sabem, eles eram proprietários de grandes lotes de terra, né? Que eram chamados de latifúndios. E aí eles queriam também defender os seus interesses econômicos e eles só percebiam a possibilidade de serem atendidos com a mudança do regime político. Ou seja, eles viam na mudança do regime político a possibilidade de terem os seus direitos aí atendidos. Atendidos. Aí vocês veem aqui a imagem a pintura, né? A pintura
do pintor ituano Jonas de Barros, né? E o que vocês percebem aqui nessa pintura? O que dá para ver nessa pintura, galera? Tá no Museu Republicano em De Itu. homens. Oi? Um monte de homens. Um monte de homens, né? Aham. E eu não sei se vocês perceberam, mas em sua maioria, a maioria das pessoas aqui eram brancas, né? Pelo menos até que se prove o contrário. Tem uma galera com a pele um pouco mais parda aqui no fundo. E se vocês repararem, tem a galera que está olhando para frente e tem a galera que está olhando para frente da mesa, né? E tem a galera que está olhando para cá, né? Tá meio que como se estivesse olhando para a câmera, como se estivesse olhando, perdão, como se estivesse olhando para a câmera, né? Na época, que nem existia, apesar, quer dizer, já tinha câmera fotográfica, né? Mas celular, tela de celular ainda não tinha como a galera tirar selfie na época. E aí, quer dizer, a galera fazia selfie de outras maneiras, né? Autorretrato, e etc. Mas não é selfie, né? Era autorretrato. Enfim, você vê que tem a galera olhando aqui para frente, né? Que impressão você tem dessa galera que está olhando para nossa frente aqui? Nenhuma? Parece ser homem da sociedade, da alta sociedade, sei lá. Parece ser homens das sociedades, parece. E também quando eles olham para frente, a impressão que eu tenho, parece que eles estão esperando alguma coisa da gente, né? Ou que a gente pense a mesma coisa que eles, ou que. Não sei, essa é a impressão que eu tive, olhando para essa imagem, vendo que eles estão olhando para frente e tal, olhando para nossa frente aqui, pro nosso lado, assim. Mas tem pessoas também que estão olhando aqui para a mesa. Mas é isso, são impressões que, que, enfim, não sei se era a ideia do autor na época fazer isso, né? Mas ele tentou imprimir a visão dele sobre a Convenção Republicana, e aí vale levar em conta isso, galera. Era a visão do autor, era a visão do pintor sobre a Convenção Republicana de abril de 1873 na cidade de Itu, quando foi fundado o Partido Republicano Paulista. Na tela estão representados 133 membros da oligarquia cafeeira paulista que participaram da convenção. Ou seja, é ponto de vista do autor. Será que aqui não teve nenhum preto, nenhuma preta? Vocês lembram do Luiz Gama? O Luiz Gama, ele era preto e era republicano também, né? E aí, no ponto de vista do pintor, né? Já segundo o livro didático foi impressa a visão dele, era só a galera da alta sociedade, só a galera branca, entendeu? Como se não tivesse algumas exceções de pretos ou indígenas que também sucedessem que também se sucedessem aí, se ascendessem socialmente, né? Embora seja exceção, você também teve pretos indígenas que se ascenderam socialmente e que tinham pensamentos republicanos, como Luiz Gama, por exemplo, que eu acabei de citar. Além do Luiz Gama, se eu não me engano, o André Rebouças também. O André Rebouças era um outro preto e era engenheiro. E também era republicano e abolicionista, né? Então, olha só. Você teve aí, galera, no país inteiro, divergências políticas e questões sociais não resolvidas, né? E aí o governo ele foi se fragilizando cada vez mais, o governo imperial foi se fragilizando cada vez mais, e aí Dom Pedro II ele já estava idoso, não estava mais segurando a pressão, não. Estava velho já, não estava mais aguentando a pressão. E aí, o que acontece?
aqui o texto repete, fala que Dom Pedro não estava mais segurando a pressão, porque já estava velho, as questões sociais aí estavam crescendo, você tinha divergências políticas pra caramba, como já foi mostrado, e aí, entre os grupos sociais que queriam implantar a república, você tinha uma galera do exército chamada Mocidade Militar. E essa galera era a galera mais atuante dentro do exército. E aí, o que acontecia? Eles tinham uma tendência muito grande ao republicanismo. Por quê? Porque eles tinham contato tanto com os militares que lutaram na Guerra do Paraguai, quanto também ao lado, né, de republicanos da Argentina e do Uruguai, e também eles eram influenciados pelo positivismo. O que era o positivismo? O positivismo era um pensamento filosófico que surgiu na França no século XIX. Foi desenvolvida pelo Augusto Comte. Né? O positivismo, ele defendia a seguinte ideia, que todo pensamento social e todo pensamento político só é válido se puder ser comprovado cientificamente. Então, se você não pode comprovar cientificamente um pensamento social e um pensamento político, esse pensamento social e esse pensamento político não são válidos. Não são válidos. Então, dessa forma, por meio de desenvolvimento científico, para o desenvolvimento da política e para o desenvolvimento da sociedade, você busca o quê? O progresso do ser humano, o progresso da sociedade, o progresso da nação. Esse era o pensamento do positivismo. Então, os militares, na época, eles estavam sendo, a mocidade militar, entre aspas, eles estavam sendo influenciadas por essa ideia. E aí, a partir daí, você teve civis que eram republicanos e militares, que se uniram para convencer os altos oficiais do exército a participar do golpe de Estado. E implantasse a república. E aí, o que aconteceu? Aos poucos, esses republicanos eles foram se aproximando de Deodoro da Fonseca, que era um marechal prestigiado e que teve um prestígio muito grande devido à Guerra do Paraguai. E aí ele ficou desapontado com a política militar do Pedro II. E aí, com o desapontamento dele, Deodoro acabou aderindo à causa republicana. Aí, no dia 15 de novembro de 1889, o Deodoro ele tomou a frente de militares, né, republicanos, que tinham pensamentos republicanos. Não quer dizer que eram militares da República. O Brasil não era república ainda. Os militares que tinham pensamento republicanos. Então, Deodoro se juntou com esses militares e alguns dos civis, né? E aí, eles adentraram o primeiro regimento do Exército, onde estava o Visconde de Ouro Preto, que era o chefe dos ministros. E aí ele acabou demitindo o gabinete ministerial. Os militares não encontraram nenhuma resistência. Ninguém resistiu à ação do Deodoro da Fonseca e dos demais militares. Ou seja, ninguém resistiu ao golpe militar, né? Ao golpe civil militar, porque você teve algumas participações de civis. Você teve a participação de civis, né? E aí, no mesmo dia, eles proclamaram a república, né? E aí os líderes republicanos assinaram o primeiro decreto do governo, certo? E aí, dessa forma, eles instituíram um governo provisório, que foi presidido por Deodoro da Fonseca. E aí eles transformaram as províncias do Brasil em estados federativos. Aqui vocês podem ver a manchete do jornal Correio do Povo, sábado, 15 de novembro de 1889. Aqui, viva a República Brasileira, viva o Exército, viva a Armada, viva o povo brasileiro. Proclamação. Sobre o positivismo eu já falei. E para a próxima aula, eu quero que vocês façam o exercício do 15 até o 18.
tá? Para depois a gente ir para a matéria nova. Beleza, galera? E eu vou aproveitar o restinho da aula para ver se eu acho alguma informação. Espera aí que tem... Espera aí que alguém falou comigo no chat. Sim, ok, beleza. Eu achei aqui o decreto, galera, na Câmara dos Deputados. Eu achei aqui o decreto, o primeiro decreto de 15 de novembro de 1889, que proclama provisoriamente e decreta como forma de governo da nação brasileira a República Federativa e estabelece as normas pelas quais devem reger os Estados federais. O governo provisório da República dos Estados Unidos do Brasil, ou seja, na época a República se chamava assim, a República dos Estados Unidos do Brasil, decreta. Fica proclamada provisoriamente e decretada como a forma de governo da nação brasileira, a República Federativa. Artigos 2º. As províncias do Brasil reunidas pelo laço de federação ficam constituindo os Estados Unidos do Brasil. Ou seja, as províncias acabam se tornando federação, né? Então, as informações do livro didático estão corretas, né? Cada um desses estados, no exercício de sua legítima soberania, decretará oportunamente a sua Constituição definitiva, elegendo seus corpos deliberantes e seus governos locais. Ou seja, os estados, eles deveriam decretar, cada estado deveria decretar a sua própria Constituição, né? Vocês lembram o que é a Constituição, né? Vocês lembram o que é a Constituição? Ah, devem lembrar. E aí, o que acontece? Elegendo os seus corpos deliberantes e seus governos locais, ou seja, e os seus governos locais, ou seja, além de decretar a Constituição, eles deveriam eleger as pessoas, né, que iam deliberar cada lei e os governadores locais, né? E quanto pelos meios regulares não se proceder à eleição do Congresso Constituinte do Brasil, e bem assim à eleição das legislaturas de cada um dos estados, será regida a nação brasileira pelo governo provisório da República. Ou seja, enquanto você não tem eleição por meios regulares, a nação ela vai ser controlada pelo governo provisório. E os novos estados pelos governos que hajam proclamado ou, na falta deles, por governadores delegados do governo provisório. Né? E aí, são 11 artigos. Eu acho que não vai dar tempo de ler tudo. Os governos dos Estados Federados adotarão com urgência as providências necessárias para a manutenção da ordem e da segurança pública, defesa e garantia da liberdade e dos direitos dos cidadãos, quer nacionais, quer estrangeiros. Aqui está falando da manutenção da ordem, da garantia, da defesa, da liberdade dos cidadãos, tal. E é isso, galera. É isso, galera. Eu não vou ler tudo, né? Mas eu vou jogar no zap de vocês. Eu vou jogar no zap de vocês essa lei. Pronto. Tá aí no grupo de vocês a lei, tá? Que eu coloquei para vocês lerem. E é isso. Eu quero que vocês façam aí o exercício do 15 até o 18, né? Eu espero que vocês tenham gostado aí da aula de hoje. Já vai dar 9h30. Eu vou interromper a aula aqui. Quarta-feira a gente se encontra,
Entrou mais gente aí, eu não sabia. Não, acho que eu fiz chamada para todo mundo, né? Acho que permaneceu a mesma coisa, né? Então, galera, beijos e até a próxima. Tchau. Tchau.